Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com grande prazer que nós estamos aqui para mais esse nosso bate-papo. E o tema que nós escolhemos hoje para vocês é o Espiritismo e os extraterrestres. Tá? Então vamos tentar entender e sintonizar aonde que entra essa relação entre espiritismos e seres extraterrestres, ok? Então vamos lá, que tem muita controvérsia nesse assunto aí. O fenômeno que nós chamamos de fenômeno UFO, né, ligado ao conceito de extraterrestre, ele inicia-se em 1947, ok? Fenômeno disco voador mesmo, tá ok, né? Mas só que é claro que a fenomenologia extraterrestre não é uma fenomenologia que começa em 47. Ele está aqui na Terra desde a pré-história do nosso planeta. Tá? Então, os ufólogos fizeram uma divisão, né, assim, na linha do tempo. 1947 vai ser um marco que, a partir daqui, desse ponto, nós chamamos de ufologia moderna. Ok? Antes de 1947, nós chamamos de ufologia. Ok? Então, tudo que acontece antes de 47, nós tratamos como arqueofologia. Tá bom? Muito bem. E nós não vamos tratar desse assunto aqui hoje, arqueofologia, nada disso. Nós vamos tratar do fenômeno para cá. Então, na ufologia moderna, no fenômeno disco voador, nós começamos a ter o que nós podemos chamar de várias formas dos extraterrestres entrarem em contato com o ser humano. Ok? E nessas maneiras, os ufólogos criaram uma rotina. O que tem? Quem disse? O povo está falando que não está saindo? Tem certeza? Não, o som está normal, eu estou ouvindo aqui. Voltou? Ah, eu estou ouvindo normal. Vê o VU, você tem que ver esse VU aí embaixo. Ah, não aí, deixa eu explicar para você. Está aí, está saindo? Então eles estão ouvindo. Desculpa, pessoal. É um problema técnico aqui. Tá? Eu não consigo ver aqui porque eu estou com uma mancha em cima da linha aqui. Bota um pouquinho mais para a direita para mim. Essa tela. Aí. Espera aí. Som. Está saindo sim, tá? Eles estão ouvindo. Muito bem. Então, se dividiu em tipos de contato. Né? Então, presta atenção, os tipos de contato. Então, os americanos chamaram de CE do tipo 1, CE do tipo 2, CE do tipo 3, CE do tipo 4. Ok? Então, veja bem. Nesse ponto, era apenas um avistamento de uma luz no céu. De movimentos estranhos de um objeto no céu. O CE2 já é um tipo de contato onde há pouso e marcas deixadas pelo disco voador. Ok? O CE3 é um contato com o tripulante, com o ET, propriamente dito. O contato com o tripulante, ou seja, o disco voador desce, e você está lá e o ET sai de dentro da nave e vem conversar com você. Então esse é um contato de terceiro grau, que é o que aconteceu no filme, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do Spielberg. O de quarto grau é quando, né, o contato acontece dentro da nave, ou seja, o indivíduo é levado para dentro da nave. Ok? É chamado de contato, então, de quarto grau, onde o indivíduo é levado para dentro de uma espaçonave extraterrestre. Dá uma volta, dá um passeio e traz de volta. Então, esse é um contato de quarto grau. Então, pessoal, uma coisa muito importante começou a acontecer, né, no meio ufológico.
quando você entrevistava um abduzido, quando você entrevistava um contatado, todos os contatados, presta atenção, todos os contatados voltavam com fenômenos psíquicos que procediam a esse contato. Eles voltavam com mediunidade, voltavam com telepatia, voltavam com visão aberta. E mesmo depois de passar do contato, ele sentia contato telepático do ET com ele. Uma semana depois ele ouvia vozes do ET conversando com ele à distância, sem ele ver o ET. Então, aí começou a acontecer, né, exatamente um fenômeno que nós vamos chamar de CE, aqui é 4, né, CE 5, que eu chamo de contatos, presta atenção, ó, contatos psíquicos com seres extraterrestres. E esses contatos psíquicos, eles se davam com várias formas de níveis psíquicos. Por exemplo, telepatia. Começou a ter psicografia. Começou a ter projeção astral. Ou seja, contato com o ET fora do corpo físico, projeção astral, clarividência. Ou seja, o que começou a acontecer? Então, primeiro, esses fenômenos começaram a aparecer em contatados, em abduzidos e contatados. Então, quando esse problema veio à tona, os ufólogos que simplesmente estudavam a casuística ufológica, esses 4 níveis de contato, começaram a ficar confusos e perturbados. Eu me lembro que nesta época a parapsicologia foi utilizada para entender esse aspecto. Então, neste campo entrou a parapsicologia, que era uma ciência nova que se estava sendo desenvolvida para estudar fenômenos paranormais, estudar médiuns sensitivos e fenômenos paranormais e tentar explicá-los à luz da ciência. Ok? E quando a parapsicologia começou a estudar fenômenos com sensitivos, médiuns e paranormais que mantinham relação de contato com seres extraterrestres, a parapsicologia teve que então criar um novo ramo de pesquisa para entender essa comunicação, agora não com os espíritos, não com os mortos, mas com inteligências extraterrestres. Tudo bem, vamos continuar o nosso debate aqui. Vou apagar aqui, tá? Então vamos lá. Porém, pessoal, quem eram as perguntas? Os sensitivos que a parapsicologia estudava. Quem? Eram os médiuns de centros espíritas, eram médiuns. Esses médiuns eram kardecistas, umbandistas e até o candomblé, que eram religiões que eram religiões, vamos assim, onde o fenômeno de comunicação mediúnica se dava mais presente de forma mais intensa. Ok? Então, começou a existir uma área específica de médiuns e sensitivos dessas linhas no Brasil e fora do Brasil também, contatando extraterrestres. Aí aconteceu uma grande divisão na ufologia. Aconteceu até uma briga na ufologia, um conflito na ufologia. Porque
Os ufólogos ditos científicos, de linha científica, que estudavam o fenômeno casuístico ufológico, eles não estavam preparados para aceitar, né, fenômenos transcendentes, paranormais, fenômenos mediúnicos, e misturar religião, misturar espiritismo, tudo no meio da ufologia. Então eles não conseguiam enxergar essa integração dessas duas coisas. E até hoje o Brasil tem esse problema de juntar, né, ufólogos de linha esotérica, mística, linha espírita, com os chamados ufólogos casuísticos, de linha científica e tudo mais. Tá ok? Então esse é um problema que acontece até hoje. Então, vamos ver, né, até que ponto, né, o espiritismo entrou nessa história. O que se chama de espiritismo? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Os espíritas podem ser classificados, a palavra espírita pode ser a classificação de todas as linhas esotéricas que se comunicam com espíritos, ou que aceita a realidade da vida após a morte e aceita a existência do espírito fora da matéria. Isso é espírita. Ok? Agora, o espírita, então, ele está dividido em várias religiões. Tem o kardecista, tem o umbandista, tem o pessoal que a gente chama aí do Ramatiz, que é uma linha espírita que não é kardecista, que tem princípios diferentes do kardecismo. O kardecismo tem um princípio católico, cristão. O Ramatiz já é um princípio indiano, ele é um espírito indiano. E você vai pegar todos os médiuns orientais também, né? Tibetano, você vai pegar as filosofias tibetano e todas as filosofias que usam o médium, o sensitivo, o fenômeno sensitivo paranormais para interagir com o mundo dos espíritos. Então, ficava uma pergunta muito forte no ar, né? Qual a relação entre extraterrestres e espíritos? Qual? Se, da mesma maneira que um médium via um espírito, esse mesmo médium passava a ver um ET, um ser grey pequenininho, ou um ser alto de 2,5 metros de altura, ou com formas reptilianas, formas diferentes, mas era o mesmo médium que via isso. O médium que trabalhava no centro de Umbanda, o médium que trabalhava no centro espírita, né? Você quer ver uma coisa interessante? Todos vocês devem conhecer uma linha espiritual que cresceu muito na década de 70 e 80 e 90 e expandiu para o Brasil inteiro. Se bobear, até inteira a América Latina como um todo. É um movimento espírita, né? A gente pode chamar de movimento espírita, porque inicia-se no Rio de Janeiro com um médium de Umbanda, que é chamado a cultura racional. Inclusive o Tim Maia fazia parte dessa cultura racional. Ele fala nas músicas dele, tá? O Tim Maia. Ele fazia parte desse grupo no Rio, fundado por um médium umbandista. E ele escreve, não sei se é 4 ou mais livros. Se eu estiver enganado, depois vocês me corrijam, né? Então não vou colocar número, eu vou colocar livros. Com o seguinte título: Universo em Desencanto. A cultura racional. Esse médium dizia que esse livro ele foi psicografado ou enviado por inteligências extraterrestres, por seres, espíritos extraterrestres. Ok? Então, essa é uma demonstração muito clara, né, que o Brasil virou praticamente uma seita isso aqui. Então as pessoas se vestem de branco, vão para a praça, vender os livros da cultura racional, e ele afirma que só você lendo aqueles livros você pode ter contato com os ETs, você aprende a ter contatos, é uma série de coisas. Ok? Inclusive no próprio filme do Tim Maia, da vida do Tim Maia, né? Aparece ele entrando na cultura racional, no templo lá da cultura racional no Rio. Se vocês assistirem, vocês vão lembrar. Tá?
Então, essa é uma das grandes mostras no Brasil de uma relação entre um médium com seres extraterrestres, com espíritos extraterrestres. Primeiro, esse médium canalizava espíritos. Depois ele vai canalizar inteligências extraterrestres. Então depois a gente vai estabelecer qual que é a relação entre os espíritos e os ETs. Porque eles estão praticamente na mesma natureza, está percebendo? Se o médium vê o espírito e depois vê o ET, significa que ambos não estão na... O ET não é uma dimensão material, é a mesma dimensão dos espíritos. Tá? Essa é uma questão que a gente vai trabalhar muito. Por isso que eu sempre falei que o fenômeno extraterrestre não vai ser compreendido enquanto a humanidade não entender vida após a morte. Enquanto a gente não aceitar essas culturas esotéricas e espirituais que trabalham intensamente com a ideia de vida após a morte. Numa outra dimensão da vida na realidade. Tá? Por exemplo, nós temos uma outra conexão muito forte no Brasil, é o chamado Urandir, que tem um projeto Portal, por exemplo, lá que é um sensitivo, um médium, né? Um paranormal, que vai, então, colocar o seu contato com extraterrestres. Então você vai ver muitos médios, inclusive o próprio general Moacir Uchoa, que era um médium, ele era médium, além de ser general, professor, engenheiro civil, certo? Ele dava aula de mecânica racional no exército, na faculdade. E ele escreve um livro, o primeiro livro que ele escreve, presta atenção, A Parapsicologia e os Discos Voadores. O caso Alexânia, onde ele vai discutir um paranormal, um médium, um sensitivo de uma fazenda em Alexânia, que tinha contato com seres extraterrestres. Então fica claro essa ponte entre o sensitivo, o médium, que realmente, anteriormente, canalizava espíritos, passando a ter contato, através da sua paranormalidade, da sua sensitividade, com inteligências extraterrestres. E o próprio general Uchoa, agora no seu segundo livro, chamado Mergulho no Hiperespaço, ele vai relatar o seu contato mediúnico com seres extraterrestres. Do general. Entenderam? Portanto, um dos grandes ícones da ufologia brasileira vai fazer essa ponte entre espíritos e extraterrestres. Se nós pegarmos, por exemplo, um outro grande grupo esotérico do Brasil, que é o Trigueirinho, que tem vários livros escritos, é um esotérico, e você vai ver claramente nos seus livros a ponte entre extraterrestres e espíritos superiores, espíritos de luz, operando na dimensão dos mortos. Entendeu? Mostrando que o ET, esse ET que conversa com a gente, ele não é de natureza física, ele é de natureza espiritual, é de natureza e da mesma dimensão dos espíritos. Né? Ele pode se manifestar como espíritos. Né? O que aconteceu? Bom, então, pessoal, é muito importante que nós entendamos essa relação. Você quer ver? Tem um outro cara famoso, também no Brasil, que na década de 80, ele levava milhares de pessoas para os congressos. É um cara chamado, né? É um cara chamado Luiz Gonzaga Cortese, que ele escreve um livro totalmente canalizado, chamado Mensagens Extraterrestres. Tá ok? Então, para você entender que existiram muitos sensitivos e paranormais que canalizavam seres extraterrestres. Né? Então, veja bem. Nós tivemos nos Estados Unidos uma revista que foi lançada no Brasil também, né, na década de 80, uma revista com o seguinte nome no Brasil: Ama a Luz. Ok? Essa revista chamada Ama a Luz. Essa revista não está circulando mais no Brasil, era só de canalizadores
canalizadores com a palavra médium, que na verdade é médium, canalizando ETs. Tá? Mais tarde, no Brasil, é lançada uma revista pela mesma editora, uma revista chamada Via Luz, com os mesmos canalizadores, só que médiuns brasileiros. Ok? Muito bem. O que eu quero dizer para vocês, por exemplo, os médiuns kardecistas, olha, os médiuns famosos brasileiros kardecistas, como Divaldo, Valdo Vieira e Chico Xavier, nesta época, eles nunca tocavam no assunto extraterrestre. Nenhum de seus livros psicografados existe o tema extraterrestre. Isso é muito importante salientar. Embora, né, falam-se de espíritos transmigrados, de espíritos que chegam à Terra para reencarnar na Terra, muitos livros falam isso. Então, é questão de raciocinar e fazer uma ponte de onde nós viemos realmente. Né? Muito bem? Então, vocês vão ver que toda a casuística ao longo das décadas de 70, 80, 90 e até os dias de hoje, é impossível qualquer indivíduo que vai estudar ufologia e aprofundar-se, não dar de cara com essa relação sensitiva e paranormal e extraterrestre. Tá ok? Então não adianta você querer se espernear, tal. A relação espíritos e extraterrestres é uma coisa extremamente normal. Então eu vou contar uma história interessante para vocês que aconteceu comigo. Na década de 90, acho que era 92, eu estava dando uma palestra sobre ufologia esotérica em São Paulo. E ao terminar essa palestra, veio até mim um presidente de um centro espírita kardecista, filiado à Federação Espírita do Estado de São Paulo, do Parque São Domingos. Tá? E era um centro espírita que já existia há mais de 30 anos. Tinha prédio próprio, um centro muito grande, com muitas pessoas trabalhadoras e tudo mais. Esse presidente desse centro espírita, ele chega até mim e fala o seguinte: olha, professor Laércio, eu estou precisando muito da sua ajuda. Isso aí na década de 90. Eu quero que vocês entendam que antes dessa década de 90, essas coisas não aconteciam em centros espíritas. Não acontecia. Claramente. Podia acontecer, mas ninguém abria a boca, ninguém falava nada. Tá? Eu sei, por exemplo, que o Zé Igó era auxiliado por extraterrestres nos seus cirurgias, nas suas operações. Mas ninguém discutia isso naquela época. Muito bem. Esse presidente chegou até mim e falou: professor, eu preciso muito da sua ajuda. Eu pediria para o senhor se eu pudesse fazer uma palestra para nós, essa mesma palestra que o senhor fez, no nosso centro espírita, só para médiuns. Só para os médiuns. Nós temos lá em torno de uns 70 médiuns. Tá? Que trabalham no centro, psicografam, tal, um monte de coisa. Dos quais 4 ou 5 eram videntes, que viam os espíritos diretamente. E ele me disse que, recentemente, esses médiuns videntes estavam dizendo que o centro espírita estava sendo invadido por reizinhos, por ETs cabeçudos, estranhos, esquisitos, que eles não entendiam o que eles estavam fazendo ali. E quando eles perguntavam para os guias simplesmente diziam: não se preocupe com esses seres, não se preocupe, deixa eles aí e tal. E não explicavam nada para eles. E isso começou a criar um mal-estar no centro espírita. Que eles não entendiam quem eram aqueles seres e o que aqueles seres estavam fazendo ali. E esse presidente foi assistir essa minha palestra exatamente para entender essa história. E quando eu relatei tudo isso na minha palestra, ele ficou super feliz e falou: vamos lá. Marquei uma palestra, presta atenção, eu marquei uma palestra. Fomos lá, 70 pessoas na plateia, só médiuns, que trabalham no centro. Então eu expliquei tudo para eles, a relação entre os extraterrestres, os espíritos, tudo que eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Aquele projeto Terra, onde estava Jesus nessa hierarquia, a ideia do cosmos, toda a inteligência, o grande comando extraterrestre,
do planeta Terra, mostrando tudo isso para eles. Terminado o papo, eu cheguei assim e perguntei, quem são as médiuns videntes desse centro? Então 5 pessoas se levantaram a mão. Senhores, uma senhorinha muito idosa, tal. Falei para ela, você está vendo algum ET agora aqui? Não, não tem nenhum, só tem os espíritos da casa aqui e alguns chineses que vieram com você. Aí eu falei para ela, escuta aqui, e se eu agora, quando nós estamos numa casa espírita, se agora eu chamar os extraterrestres aqui, vocês topam? Ela falou, topamos, muito bem. Não deu outra. Me concentrei e chamei meus amigos, os Grayzinhos. Deu 3, 4 minutos, começou a entrar eles lá, um bando. Não, é os velhos, eu estou vendo, olha, tá aí, chegou mesmo, é assim, tá vendo? Esse pessoal são tudo gente boa, e agora eles vão auxiliar vocês nos trabalhos de cura, eles vão trabalhar aqui no Centro Espírita também. Vamos conversar com eles, vocês são médicos, vamos conversar com os Grayzinhos. E começamos a bater papo com os Grayzinhos no Centro Espírita e tal. O que eu fiz? Como eu tinha uma experiência mediúnica com seres extraterrestres e com os espíritos, eu pude fazer a ponte para aqueles médios, para aquele Centro Espírita receber os ETs de braços abertos. Compreender qual era o papel daqueles Greys, daqueles seres, num trabalho espiritual, num auxílio à humanidade, né, dentro do Centro Espírita Kardecistas. Está assistindo a esse curso de vocês aí, a Patrícia, uma menina que está escrita com o nome de Pati aí. Essa Patrícia, essa Pati aí, ela era minha secretária há um tempo atrás, ela trabalhou um pouco comigo, e ela vai se lembrar que no começo do ano passado, nós fomos fazer uma palestra em São Paulo, no Centro Espírita, no Alto da Lapa, no sábado de manhã. E lá existiam 2 videntes, que também viam os espíritos, e viram ao nosso lado, os Grayzinhos todos lá dentro da sala, dentro do Centro Espírita, e uns ETs altos com 2,5 metros de altura. E os videntes desse centro também viram. Quando eu perguntei se era comum os ETs aparecerem naquele centro, ele falou que não. Elas só tinham visto naquele dia. Aí eu falei para ele, vocês gostariam que eles viessem ajudar e auxiliar o trabalho de vocês? Ela falou, nós gostaríamos, então vocês vão recebê-lo com consciência, não vão se assustar, não vão ter medo? Então eles vão fazer parte do seu staff espiritual, eles vão vir trabalhar e ajudar, porque eles são espíritos como os espíritos que estão aí. Só que dotados de uma ciência e uma tecnologia até muito mais avançada que operam os espíritos. Mas eles são espíritos. Eles vivem na dimensão espiritual. Mas quando querem, devido à sua alta ciência e alta tecnologia, eles podem materializar no nosso meio, materializar suas naves, dar contato físico e depois partir para o plano espiritual. Então, foi muito interessante isso. E eu recebi um convite, Juliana está de prova, você também está aí até, um Centro Espírita de Rio Claro, agora kardecista, me convidando para fazer uma palestra, os espíritos e os extraterrestres. Essa palestra que eu vou fazer agora no Centro Espírita. Então, os centros espíritas estão se abrindo. Mas, 2018, gente, lá na época da década de 60, do Chico, nem pensar em fazer essa ponte entre espírito e extraterrestre. Já era demais para a cabeça do cristão brasileiro aceitar o espiritismo, aceitar a relação que o médium podia ter de dialogar com mortos, coisa que a Igreja Católica proibia, né, com veemência. Então, introduzir elementos de jogar naquela época seria muito complicado para a cabeça do brasileiro, então os espíritos resolveram não fazer isso. E esperaram essa 3ª geração de médiuns, que somos nós, já estamos no 3º milênio, para poder então aceitar com mais profundidade, com mais intimidade, essa característica de os seres extraterrestres estarem vivenciando no mesmo plano que os espíritos e poder entrar e dialogar em contato conosco na mesma natureza que os médiuns contatam os espíritos humanos. Tem perguntas? Não tem perguntas, gente? Ô, louco, hein? Vamos perguntar. Perguntar faz bem à saúde. Então vamos lá, vamos fazer um modelo aqui para vocês raciocinarem. Então, vamos conversar sobre espíritos e extraterrestres. Então presta atenção. Presta atenção. Vamos supor que aqui nós temos o planeta Terra e
a superfície. Vocês vão se lembrar da nosso desenho de dimensões, né? Aí vocês vão entender essa relação muito importante. Aqui eu tenho umbral, eu tenho penumbral, e eu tenho o plano da luz, o plano dos ascensionados e o plano de comando. De comando do projeto Terra. Vamos pensar num planeta distante. Planeta X. Está lá os ETs na superfície e nós vamos ter também a mesma coisa, porque isso aqui é uma lei astrofísica. Isso aqui é matéria ao redor dos planetas. Então vamos imaginar que tem o umbral do planeta, tem o penumbral lá, tem a luz, os ascensionados e o plano do comando do planeta X. Bom, então veja bem. É muito importante que vocês entendam que o conceito de espírito para nós é quem não tem o corpo físico. Então, quem não tem o corpo físico, né, pode estar aqui, mas também pode estar na superfície terrestre. Nós temos um monte de espíritos, umbralinos na superfície terrestre, sem o corpo físico. Então, para nós, o conceito de quem não tem o corpo físico está morto. Esse é o conceito básico. Morri. O que eu vou me transformar? Num indivíduo, num espírito sem corpo. Vamos aqui para o ET. Então o ET é a mesma coisa. O ET, quando ele morre, se ele morrer, o espírito dele vai ficar aqui, ou vai ir para os planos astrais superiores. Né? Então nós vamos ter espíritos que estão no umbral, espíritos que estão no penumbral, espíritos que estão na luz e espíritos ascensionados. Espíritos ascensionados é todo aquele espírito que elevou-se de tal forma que não é necessário mais reencarnar em planos densos da matéria. Por isso que ele chama ascensionado. Ele não vai descer nunca mais, nem é preciso mais. Já foi suficiente a sua jornada na matéria. Agora ele vai ficar praticamente para sempre nessas dimensões superiores operando. E esses espíritos que estão no comando de planetas são espíritos muito elevados. São espíritos que coordenam os projetos. Então, eu quero que vocês entendam que a maior parte dos ufólogos dito materialistas, eles só acreditam que este faz um disco voador e sai daqui e vem visitar a Terra. Eles não conseguem imaginar que os espíritos façam um disco voador e que essas tecnologias existem nesses planos e eles viajam neste plano aqui. Então, os extraterrestres viajam pela galáxia como espíritos e chegam na Terra como espíritos. E chegam contatando as dimensões mais superiores. Agora, se eles quiserem, eles têm tecnologia para fazer essa descida aqui, ó. Ele vai fazendo essa descida até se materializar no nosso espaço e ser visível como um disco voador, como um objeto. Vocês entenderam? Mas quando ele chega como espírito, ele vai se relacionar com os espíritos. Ele pode descer aqui ao nosso lado, o ET, como espírito, sem materializar. Então ele vai ser visto por um sensitivo, ele vai ser visto por um médium de centro espírita. Da mesma forma que ele vê um espírito morto. Por isso que eu, com a minha vivência mediúnica e espiritual com os ETs, eu posso afirmar categoricamente para vocês que todo extraterrestre que nos visita, tecnicamente está morto. Ou seja, não carrega corpo físico. Não é que nem nós, está preso a um corpo físico. Perguntas? Então vamos lá. Professor, por que alguns médiuns espíritas falam que os ETs são do mal? Exatamente pelo fato que a filosofia na qual os centros espíritas kardecistas, os centros espíritas de Umbanda foram construídos, eles foram construídos na velha máxima do cristianismo. Deus e demônio, céu e inferno, Satanás, a lei do bem e do mal, a chamada dualidade filosófica do pensamento humano. É óbvio, quando esses seres vão olhar para as estrelas,
ou para qualquer tipo de entidade espiritual estranha, diferente, eles vão passar a usar o intelecto racional deles, que é classificar bom ou mal. Certo? Mas esse é um grande erro que todos esses espíritas kardecistas cometeram ao longo da história, de classificar, de usar a sua inteligência tão pequena no conceito, vamos assim dizer, filosófico, porque o cristianismo, ele é muito primitivo. Até as filosofias do Oriente também são primitivas de um ponto de vista, mas pelo menos é um pouquinho melhor. Mas nenhuma das filosofias terra hoje em dia está preparada para entender essa transcendência do extraterrestre, essa transcendência cósmica. Entendeu? Por isso a gente vai ter que fazer muitas mudanças. E uma das principais é se libertar desse conceito do bem e do mal. Se libertar dessa característica, porque é aquela história, né? Os projetos são altamente coordenados. Ninguém fica fazendo merda aqui, fazendo cagada à toa, porque está todo mundo dentro de um contexto, dentro de regras e leis muito sérias. O projeto Terra é muito organizado. Se um espírito começa a fazer besteira, que sai fora das regras, ele já é catado, já é colocado no lugarzinho dele, preso em alguns departamentos. Da mesma coisa que alguém da nossa sociedade que faz coisa errada, vai lá e prende o negro na cadeia. Entendeu? Então existem regras e leis. O universo funciona dentro de regras e leis. Tá? O mal, ele não tem sentido de vir uma força poderosa das estrelas para fazer o mal para nós. Nós já estamos numa merda desgraçada aqui na superfície. Você acha que é necessário alguém mais vir ferrar a nossa vida mais ainda do que nós já estamos? Tem que usar a inteligência, cara. Nós estamos num karma desgraçado, arrastando o corpo kármico, cheio de dor, cheio de depressão, cheio de angústia, né? Vai precisar vir um ser superior para desgraçar mais a minha vida ainda? Qual o interesse desses caras em fazer isso? Nenhum. Quem acredita nisso é muito idiota. Certo? É muito infantil ainda acreditar nisso. Gente, o kardecismo tem 200 anos, cara. A gente tem que fazer um upgrade nisso, né? Tem que fazer coisa moderna, tem que mudar isso aí. Nós não podemos ficar 200 anos atrás. Devemos agradecer profundamente aos grandes médiuns que abriram essas portas. Agradecer muito a Chico Xavier, agradecer muito a Divaldo, agradecer muito a Valdo Vieira, né? Agradecer muito ao Zé Arigó, todos esses médiuns que foram os precursores, que enfrentaram toda uma barreira, uma dificuldade de trazer essa nova visão do mundo, que é a visão da relação com o mundo dos mortos, que existe vida após a morte. Existe uma sociedade após a morte. Trazer muita informação de lá para cá. Os americanos não sabem o que é isso. A Europa não sabe o que é isso. Nós temos um cabedal de informação do plano espiritual que os americanos nem sabem o que é isso. Chico Xavier tem mais de 400 livros, Divaldo mais de 300 e tantos livros escritos, tem a Zíbia Gasparetto, tem o Gasparetto, todos os grandes médiuns brasileiros. Mas você pode ver que a maior parte dele, a Zíbia, o Gasparetto, ninguém mexeu com o ET, ninguém colocou o ET na jogada, porque a missão deles não era essa. A missão do Divaldo não foi falar de ET, a missão do Chico também não foi trazer o conhecimento do ET. Agora a minha missão é 100%, quase que 100% específica para trabalhar a consciência extraterrestre aqui entre nós. Eu fui treinado para isso pelos espíritos. Os espíritos que me treinaram, eles me treinaram durante anos para depois apresentar o extraterrestre para mim. Então é uma relação entre os meus mentores espirituais com os seres extraterrestres. Aí os extraterrestres assumem e vão me orientar, vão me treinar para que eu possa fazer essa ponte, para que eu possa falar tudo isso para vocês. Eu nunca vi um extraterrestre mau na minha vida. Eu nunca vi. Certo? Existe. Converso com todos os amigos. Já conheci mais de 100 raças extraterrestres. Mais de 100 raças diferentes. Todos juntos no plano astral, todos se relacionando numa boa, ninguém está em guerra, ninguém está em conflito, todos seguindo leis perfeitamente harmônicas para todos esses planos mais densos funcionar. Tá? O mal só existe na cabeça de certos cristãos, de certos indivíduos que ainda vivem pela dualidade do bem e do mal e ainda acham que existe inferno, ainda acham que existe céu. No conceito religioso, né, do judaísmo de 5.000 anos atrás. Professor, por que nesse momento começou a ter essa abertura nos centros espíritas? Porque exatamente está na hora, né? Está na hora, né? Você vai ficar 200 anos no Kardec ainda? É claro que não. O plano espiritual começa a forçar a barra para as pessoas evoluírem. E outra, né? Os espíritas velhos estão tudo morrendo, né, cara? Os espíritas kardecistas velhos já estão tudo no túmulo, já estão tudo do outro lado lá, trabalhando do outro lado. Os médios novos, as pessoas novas já têm uma característica de, sabe, mexer em computador, já tem uma nova visão da coisa, o extraterrestre é uma coisa comum.
Então, é um upgrade nisso aí, e os médiuns novos estão aceitando com muita naturalidade os extraterrestres. Mas os médiuns antigos têm aquela resistência, lembra que está preso ao livro do Kardec de 500 anos atrás, né? Então, é uma coisa que precisa evoluir, né? Professor, por que os ETs não auxiliam os mentores desses médiums para... porque era muito para a cabeça desses médiums. Era muito. Eles tinham muita coisa, e eles iam ficar loucos e iam internar no hospício. Esses médiums, se na década de 60, eles não tinham nenhum apoio filosófico, estrutural, ninguém sabia o que era ET, cara. Você vai colocar uma coisa que ele não tem arquétipo na consciência dele, ele fica maluco. O Chico Xavier quase ficou louco. Mesmo sendo um médium normal, se ET aparece pro Chico Xavier na década de 60, ele pira, vai interno com o Chico. Você está entendendo? Então, esses médiuns, eles não estavam prontos, e o plano astral não quis fazer isso. É projeto isso é projeto do astral. Vocês vão fazer isso, vocês vão romper com a Igreja Católica, essa é a sua missão. Rompeu com a Igreja Católica, fez esse upgrade, agora o Lalá entra e vai falar de ET, mas é mais tarde, entendeu? Então cada um tem um trabalho, eu tenho um trabalho, o meu trabalho é o extraterrestre, mas no plano espiritual. Então eu estou colocando os ETs dos centros espíritas, eu estou preparando os médiuns, eu estou preparando as pessoas para aceitar esse nível de relacionamento com os ETs. Coisa que eu fui treinado para isso, os outros não foram treinados para isso. Tá? Professor, os espíritas da linha oriental têm esse conhecimento sobre extraterrestres? Não tem também. Não tem. Você pode pegar todos os livros antigos, o budismo, por exemplo, nem toca no assunto. Os budistas, eles são tão tradicionais, esses budistas que estão aí, que nem em espírito eles falam. Nem em vida após a morte eles discutem. Eles não discutem nada disso aqui. Pode pegar todos os livros budistas que você achar por aí, todos os discursos das monjas, dos monges budistas que estão por aí, não importa a linha, eles nunca vão falar disso aqui para vocês. Pode pegar todos os discursos do Osho, todos os livros que ele escreveu, nunca vai falar de espírito, plano astral ou de ET. Não vai falar. Por quê? Porque no Brasil, né? Porque nós, os privilegiados, mas você vai ver que tem, quando eu falei para você que tem a sensitivo americano também, né? Vários procurando revistas e tal. Tem. O mundo começou a ter um upgrade, vários médiuns começaram a receber mensagens. Não é só o Lalá, tá? Muitos médiuns no mundo começaram a receber contatos extraterrestres. Professor, esse conhecimento está sendo avançado e isso cria uma possibilidade de abertura para a Era da Luz? Sim, tem, né? Nós vamos ter que aceitar os ETs junto dos espíritos, né? Não vai ter outra saída. Ao que você morrer, você vai dar de cara com o ET. Então é melhor dar de cara com o ET vivo. Né? E entender essa relação da vida após a morte, o nosso papel no contexto planetário e o nosso papel no contexto galáctico. Né? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? O que vai acontecer quando eu acordar? Quando você acordar, vai ser igual a todos os médios, não vai ver ET, vai interagir com o ET, vai ter que agir. Porque eles estão aí, faz parte da natureza do próprio universo. E nós vamos ter a grande e brilhante resolução que nós vamos descobrir que nós somos almas extraterrestres. Nós somos espíritos extraterrestres encarnados como humanos hoje na Terra. Essa vai ser uma das grandes revelações. E eu já estou preparando vocês para isso. Você vê que nas minhas palestras, eu venho o tempo todo dizendo que praticamente 87% das almas encarnadas na Terra estão na primeira encarnação, ou seja, são todas almas extraterrestres, de origem extraterrestre. E as outras também são extraterrestres, só que estão na segunda, terceira encarnação aqui na Terra. Mas todas a sua origem primária é extraterrestre. Então você vê, quem falava disso? Qual kardecismo, o livro kardecista fala sobre isso? Você só vai pegar aquele livro Os Exilados de Capela, né? Anjos decaídos na Terra. Então era um grupo de espíritos que vieram de outra estrela para encarnar na Terra. O livro de Edgar Armand, né? Os Exilados de Capela, tem claramente essa conotação. Ele fala da primeira transmigração estelar de alma, só que ele fala da primeira, ele não fala de todas as outras que veio depois. Ele não fala de todas as outras que estão chegando agora aqui na Terra, que são espíritos transladados, porque eles são transportados nessa dimensão. Eles são despertados ou na dimensão penumbral, ou na dimensão da luz, ou na dimensão umbralina, eles são transportados.
e chega em outros mundos aqui na Terra e prepara a sua encarnação, sua descida. Mas são almas extraterrestres, são espíritos extraterrestres, que vai viver uma experiência humana de terrestre. Professor, é possível ser um sensitivo se alimentando de carne? Não. Você vai ser um sensitivo meia boca. O carnívoro, ele não consegue contatar espíritos superiores. Os espíritos superiores não contatam pessoas que estão muito densas. E hoje eles estão cada vez mais exigentes. Os extraterrestres são super exigentes. O espírito oriental, jamais você vai com indiano, chinês, se você comer carne, nem chega perto de você. Tá? Aí você atrai muito mais espíritos umbralinos, espíritos mais densos, né? Ok? Ah, mas você vai falar, mas os médicos brasileiros comiam carne. Era uma puta exceção, né? Na época eles tinham que furar o bloqueio, eles tinham que fazer, porque os caras não conheciam nada, eles não tinham esse conhecimento. Mas a partir do momento que, mesmo na década de 60, década de 50 e 60, que foram escritos os livros do Ramatiz, lá pelo médium Ercílio Mais, a primeira fundamentação é o vegetarianismo no livro do Ramatiz. Então, por que no livro do Ramatiz vem e no livro dos kardecistas não vem o vegetarianismo como base fundamental de uma evolução espiritual? Então, os médiuns precisam evoluir espiritualmente também e mudar sua alimentação, mudar sua vibração, mudar sua energia. Então, os ETs exigem muito isso hoje em dia. Os espíritos de luz exigem essa mudança vibracional. Então, eu não vou falar para vocês que comendo carne você vai se contatar ET. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Professor, quais são... Isso é a velha geração de médiuns. Essa velha geração de médiuns, nós vamos ter que eliminar ela. Ela já foi, já passou. Já fez o papel dela e cumpriu o papel dela. A nova geração de médiuns vão ser médiuns muito mais avançados, muito mais conscientes, muito mais lúcidos, e médiuns que vão fazer um trabalho profundo com o seu corpo, vão praticar yoga, vão praticar tai chi, vão mudar profundamente sua alimentação, vão ser outra geração de médiuns. Não fica comparando com os médiuns antigos, não. Aí você vai ficar no passado. Professor, tem muitos centros espíritas que ainda são adeptos aos capelianos. Como quebrar esse paradigma? Adepto ao quê? Capelianos. Capelianos, capelinos. Capelíneos. Não é capelianos, diz capelianos, diz capelinos. Cabelinhos. Como quebrar esse paradigma? Mas que paradigma? Eu não estou entendendo o adepto aos capelianos. Capeliano, o sistema capela é um sistema funcional ainda. Tem projetos planetários lá. Mas aqueles espíritos que vieram no começo da Atlântida, é claro que eles não têm mais uma ligação direta conosco. Eles estão pela galáxia. Já vieram, cumpriram seu resgate kármico na Terra, isso há 12, 13, 15 mil anos atrás. Já voltaram para as estrelas, nem voltaram para a capela, foram para outros projetos planetários, são transmigrações. E capela é um projeto planetário como um projeto Terra, altera luz e trevas o tempo todo. Então não tem capelino hoje aqui encarnado conosco. O que tem são muitas entidades. O que tem acontece o seguinte, existem extraterrestres que operam nessa faixa. Hoje operam aqui e operam aqui junto com o comando, e que foram capelinos que passaram aqui na Terra há 13, 14 mil anos atrás. Ou espíritos da Era da Luz, da Atlântida, os últimos capelinos na Terra. Você está entendendo? Isso sim tem, mas não o trevoso encarnando com nós. Porque os espíritos não têm origem planetária, eu já acabei de falar para vocês. Os espíritos são de origem superior. Eles passam por mundos, estagiam em mundos, mas ninguém teve origem em mundos. Então não tem sentido você falar, hoje os capelinos estão aqui. Não tem mais capelino na história. Capelino foi uma passagem dos espíritos. Assim, quando eu sair da Terra, não vai ser concebível falar que eu sou, minha origem, eu sou terráqueo. Posso ir em outro planeta daqui a 20, 30 anos no futuro, né, ajudar num projeto planetário lá, e os caras, lá, terráqueo. Sou terráqueo porra nenhuma. Às vezes nem quer lembrar dessa porra dessa terra mais.
Você está entendendo? É uma merda de planeta. A gente só sofreu, só arrastou o karma aqui. Você nem quer lembrar muito daquilo. Você fala, não, tô fora, agora eu tô ascensionado, tô em outra. Né? Já sofri muito com Coringão. Professor, como a gente pode ter um contato mais fácil com os ETs, os nossos irmãos das estrelas? Cara, você tem que evoluir, cara. Você tem que evoluir. Você tem que preparar a sua evolução. Você tem que querer, você tem que fazer um treinamento interior, você tem que fazer todas as mudanças, você tem que praticar uma yoga, praticar um tai chi, mudar a sua alimentação, estudar muito. Você precisa ter conhecimento para você ter uma preparação psíquica, energética, vibracional e conceitual para você abrir sua mente e abrir a porta do teu coração para essa relação com as estrelas. Não tem outro jeito. Aí o ET te escolhe. Mas você tem que estar pronto. O ET não vai dar contato para quem não está pronto, não, porque vai deixar o cara louco, maluco, vai se atirar da ponte depois. O ET não vai fazer isso com você. Se você não estiver pronto, se você não estiver preparado, o ET te isola. E os espíritos também te isolam. Entendeu? Você não está pronto. Se o ET vai dar um contato para você, deixa você louco, maluco, ao invés de evoluir você. Tá ok? Tem minha pergunta? Não? Tem certeza? Então deixa eu continuar com as ideias aqui com vocês para a gente depois encerrar nossa aula. Então vocês precisam entender que a partir de agora, principalmente, né, das décadas de 80 para cá, a relação entre espíritos e extraterrestres se torna ponto facultativo, ponto importante na ufologia. Não é possível mais separar espíritos de extraterrestres. Extraterrestres são espíritos oriundos de outras estrelas, e o que a gente chama de espírito nada mais é do que o corpo astral dos mortos aqui na Terra. Então é apenas essa relação. Mas quando eles estão nesta dimensão, ETs e espíritos andam lado a lado, frequentando os mesmos lugares, as mesmas coisas, e nesses planos aqui essa diferença não existe mais. As pessoas estão libertas do espaço, transmigrando, como a Enterprise, descendo para cada hoje desce no planeta, amanhã desce em outro, vou em outro, tal. E esses transportes, esses espíritos já não têm mais uma origem planetária. Tá ok? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, para vocês entenderem. Imagine, né, a nave Enterprise do Spock saindo nas estrelas, uma missão de 5 anos. Alright? Chega lá no espaço, né, um carinha se invoca com uma menina lá, né, dentro da nave. E pá, buf, fuque na certa. Né? 6, 9 meses depois, nasce um pacurinho no meio do espaço. Eu pergunto, o que esse cara é? Não nasceu na Terra, não nasceu em planeta nenhum, nasceu no meio do espaço estelar, dentro de uma nave extraterrestre. De que planeta que ele é? Vou até cruzar minha perna aqui. Ah, não pode parecer meu pé. Ó. Aí vira uma puta confusão, né? Eu quero saber o signo do desgraçado, né? Como dizia o famoso filósofo, né? Chico Buarque de Holanda. Quero saber qual que é o signo do capeta. E o ascendente de Deus, Nosso Senhor. Né? Claro, né? Você está entendendo? Então, quebra paradigmas. Quando você avança, quebra paradigmas. O cara nasce no meio das estrelas, né? Ele pode ter uma natureza terrestre, porque nasceu de um terrestre, de um casal terráqueo, mas ele não nasceu num planeta, certo? Nasceu no meio do espaço. Então você pode pensar que o espírito é algo, todo espírito é extraplanetário. Ele desce a planetas e mundos viver experiência, mas ele não tem uma relação direta com o mundo. Ele não é do mundo, daquele mundo. Ele não nasceu ali, ele não se originou ali. A origem do espírito é a coisa mais estelar, né? Que eu já falei para vocês em muitas outras palestras minhas, qual que é a origem do espírito, né? Principalmente no meu seminário Projeto Terra. O primeiro capítulo do Projeto Terra é a origem da alma humana.
Professor, ao alimentar os nossos animais com rações carnívoras, isso interfere na nossa vibração? Não muito, porque os animais são carnívoros, né? Se você deixar, ele vai comer os animais na natureza, não vai? Não vai matar um rato, não vai matar o gato, não vai matar um passarinho, não vai comer uma pomba. Certo? Teu cachorro, se você largar ele, vai matar bicho para comer, cara. Na natureza, pega o cachorro do mato. O cachorro do mato come o quê? O gato do mato come o quê? A onça come o quê? Entendeu? Então, o alimento do animal é um alimento carnívoro. Mas, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem, é perfeitamente possível fazer uma ração 100% vegetariana e criar sabores artificiais que o gato, que o cachorro, por exemplo, ele encara como se fosse uma carne. Que dá os sabores são artificiais, você não pega o refrigerante, abacaxi, tudo, com gosto de abacaxi, porque isso aí a gente é flavors, né? São radicais aromáticos, né? São aquelas cadeias dos radicais aromáticos que você estudou em física, em química orgânica e tal. Então você constrói o aroma que você quiser em laboratório, você não precisa tirar do, né? Então nós podemos construir, se você quiser, aromas de carne, aromas de peixe, artificial, sem matar ninguém. Você está entendendo? É possível fazer isso. Ah? Mas só que o quê? É investimento, é pesquisa, vai dinheiro. Como já tem tanta gente, tanta resto, porque o que vai na ração do gato, cachorro, não é aquela carninha boa, né? É o resto do resto. É a porcaria que ninguém quer, o nego moe lá, cozinha e mistura com a ração do gato, ração do cachorro e tudo mais. Ok? Eles chamam de farinha de osso, farinha de peixe, farinha de carne, né? E mistura na ração lá e faz dá um sabor lá, o cachorro come. Mas é possível fazer ração perfeitamente vegetariana só com soja, farelo, tal, de grande poder alimentício, sem a necessidade de você ter o veículo carne ali no meio. É uma questão de criar uma fábrica especializada em fazer isso. Os engenheiros nutricionistas animais podem trabalhar nesse sentido. O lance é o seguinte, vou ser sincero, eu comprei uma ração vegetariana para o meu gato, cheirou, jogou terra em cima, né? Mas não comeu um grão. Só se a gente acostuma, deixa ele morrer de fome, ele vai ter que comer aquilo, né? Mas ele vai preferir sempre a outra, que é mais saborosa para ele. Você está entendendo? Então, o que tem que fazer? Transformar essa ração saborosa para o gato. Mas isso é tecnologia. Né? Professor, você teve um contato com o Gasparetto? Ele acreditava em ETs? Claro que acreditava em ET, só que ele não... É muito engraçado. O Gasparetto era o seguinte, o Gasparetto ele chegava assim e falava assim, as pessoas faziam pergunta para o Gasparetto sobre extraterrestre, ele falava assim, negócio de extraterrestre é com o Laércio lá, vai lá conversar com o Laércio, quem entende extraterrestre é o Laércio, não é comigo não. Ele falava de cara isso para as pessoas. Quantas vezes ele não falou isso? Né? Por quê? Porque ele sabia que eu era um médium que foi trabalhado para falar dos ETs, para trabalhar com os ETs. Ele não se metia a falar de ET. Olha que legal. Quando a pessoa não sabe, não adianta querer se meter e falar o que não sabe. Tá? É que tem muitos médios, porque tem o ego na barriga, né, que não consegue falar, não sei. Aí vai falar de ET, vai falar um monte de bobagem. São médios que nunca tiveram contato com ET, às vezes pode ter visto de vez em quando, mas não o cara que fala, diala, conhece os ETs durante muito tempo, contato durante muitos anos. Entendeu? Então eu vejo muitos médios aí falando um monte de bobagem sobre os ETs. Que não é a minha experiência com os ETs, tá? Perfeito? Então é isso, pessoal. Namastê, muita luz a todos e acreditem, todas as forças extraterrestres que estão hoje operando na Terra estão a serviço da luz, estão a serviço dos comandos superiores e suas ações são sempre no sentido de elevar o espírito humano. Namastê a todos.